nasci em Londrina, estudei, me formei pela Universidade Estadual de Londrina. Aí, em seguida, eu me casei com um carioca e vim para o Rio de Janeiro. E logo em seguida eu vim para cá, que me casei, meu marido é carioca, aí eu vim para cá e acabei estudando aqui no Rio, mestrado, fazendo mestrado e doutorado aqui no Rio. E fiz minha carreira, na verdade, profissional no Rio de Janeiro. Eu só estudei, só me formei em Londrina. Cheguei no Rio de Janeiro, eu não tinha contato com ninguém da área jurídica, ao contrário de Londrina, onde eu sou de uma família de advogados, meu pai era advogado e eu, desde o início da minha faculdade, trabalhei com ele, fiz estágio com ele. E aí veio o casamento, cortou um pouco esses planos, porque eu me imaginava sempre seguindo a carreira do meu pai, trabalhando com ele. Eu estudei direito pensando na advocacia, mas a vida me levou para um outro lado. Vim para o Rio de Janeiro e aqui eu não conhecia ninguém da área jurídica. Então eu fiquei no início um pouco perdida. Aí eu pensei então em estudar, fui fazer o mestrado na PUC e lá eu estabeleci algumas relações, fiz amizades e entrei nesse universo que é muito específico aqui do Rio de Janeiro. Não sei se por ser ex-capital, mas enfim, uma cidade institucional, digamos assim. Então, tem essa cultura do concurso público. E num momento muito específico em que o Brasil estava fazendo a sua transição para a democracia, estávamos com uma constituinte em aberto, e isso eu fazia o mestrado na PUC, e eu então fiz esse contato com a vida dos concursos e comecei então a estudar para concurso público. Em 89 eu ingressei na Defensoria Pública do Rio de Janeiro, onde eu fiquei 4 anos, e em 93 eu passei no concurso para o Ministério Público Federal. Então acabei fazendo uma carreira completamente diferente. Minha vida tem esses acasos, eu faço um plano, imagino que as coisas vão acontecer e a vida te carrega para outro lado. Paulinho da Viola que fala isso, né? Não sou eu que me navego, quem me navega é o mar. E eu acho que é bem isso que aconteceu comigo. Eu fui para a carreira pública como uma necessidade de momento, eu estava sem emprego, precisando trabalhar, já tinha um filho, casada, e era um momento difícil, crise econômica no país muito forte. Isso eu estou falando do final da década de 80. Então, o concurso público era uma tábua de salvação. Mas eu tive uma sorte tremenda de me identificar muito com a carreira pública. Eu gostei demais. Fui defensora pública no interior do estado do Rio de Janeiro, depois trabalhei aqui na Baixada Fluminense, na Zona Oeste, e depois a própria Defensoria Pública do estado do Rio de Janeiro passou por uma crise muito séria, e então as pessoas começaram a estudar e buscar outras carreiras. E eu acabei no Ministério Público Federal, também num momento de muita incerteza sobre o que eu ia fazer, se eu ia gostar ou não. E mais uma vez o destino me sorriu, porque eu acabei ingressando em 93 e me apaixonei pela instituição, né? Onde eu estou até agora e me sinto muito realizada. É uma instituição que realmente me conquistou. Ser defensora pública foi uma grande escola para mim, uma escola jurídica, porque eu comecei então a trabalhar como profissional para valer, porque até então a minha atuação no direito tinha sido como estagiária do meu pai, num escritório de advocacia no interior do Paraná. Ser defensora pública no Rio de Janeiro, na Baixada Fluminense, foi uma escola de direito, mas foi também uma escola de Brasil, né? Porque a gente via a realidade brasileira na tua porta, fazendo fila na tua porta para ser atendido, né? Uma carência enorme, uma pobreza, um choque, um contato muito próximo com a desigualdade, com a realidade brasileira. Mas, ao mesmo tempo, sair da Defensoria Pública era uma necessidade, era uma imposição do momento. E eu fiquei, sim, na dúvida. Como é que eu vou sair da posição de defensora e ir para uma instituição que tem essa imagem de que é o órgão que vai acusar? Mas eu, muito rapidamente, eu compreendi que não era bem assim. Primeiro, porque a Constituição de 88, que veio naquele momento, trouxe para o Ministério Público funções que vão muito além dessa simplesmente de acusação. Então, não é um antagonista
à Defensoria Pública. O Ministério Público, desenhado pela Constituição de 88, é um advogado da sociedade, voltado para a proteção de interesses difusos. Então, esse primeiro conflito era um conflito da minha cabeça, mas que não existia, porque eu poderia continuar me identificando com causas sociais, sensível a essas questões sociais, mas trabalhando numa outra instituição, como o Ministério Público. E a segunda questão também tem uma certa peculiaridade. Eu vim para o Ministério Público Federal e vim trabalhar com a área criminal, coisa que eu não fazia na Defensoria Pública. Vim trabalhar com a área criminal, mas que tem, na verdade, uma clientela também um pouco diferente, né? O Ministério Público Federal trabalha com uma criminalidade mais voltada para a área econômica, ou predominantemente na área econômica e da área da administração pública. Então, trata, na verdade, com uma criminalidade diferenciada. Então, isso também me ajudou a não entrar em conflito, entendeu? Na minha cabeça. Mas, sim, essa questão de início apareceu na minha cabeça. E eu nunca quis ser juíza. Era também uma carreira que despertava o interesse de muita gente da minha geração. Muitos colegas defensores saíram da defensoria para se tornarem juízes, mas a magistratura nunca me atraiu, porque eu não me sentia capaz de me distanciar de forma equânime de um conflito. Eu gosto de ser parte, eu gosto da briga. Então eu sabia que eu não ia conseguir me ajustar muito bem, ia ser muito difícil para mim a magistratura. Hoje, para olhar para a realidade da área criminal no Ministério Público Federal, ela é bem diferente daquilo que eu vivenciei no início da minha carreira. Mas é diferente, mas não completamente. O que eu enxergo é aquele tipo de conflito que a gente vivia, de combate que a gente vivia, ele só foi se tornando mais complexo porque foram se adicionando camadas. Só que hoje os desafios são mais difíceis, porque hoje você tem a questão da tecnologia envolvida, tanto no enfrentamento do crime quanto na própria instrumentalização do crime, né? Então, continua sendo muito difícil, muito complicado, mas os conflitos, eu hoje me sinto um pouco mais tranquila, né? Sabendo que a instituição, ela é uma instituição voltada, na verdade, mais para o social do que se pode imaginar, muito menos nessa capa do xerife, do acusador, né? Trabalhar com o direito eleitoral era uma coisa inicialmente muito distante. Primeiro porque o desenho do Ministério Público Eleitoral já é complicado para quem ingressa no Ministério Público Federal, eu vou explicar por quê. Todo o sistema de justiça eleitoral é um sistema que pega de empréstimo os membros das outras instituições. Isso acontece tanto na magistratura quanto no Ministério Público. O que eu quero dizer com isso? Você não vai fazer um concurso para ser juiz eleitoral, nem vai fazer um concurso para ser promotor eleitoral. É ao contrário, por exemplo, da Justiça do Trabalho, que é uma justiça especializada também, mas você tem uma carreira de juiz trabalhista. O sistema de justiça eleitoral, ele foi desenhado numa ideia de cooperação com a justiça comum. Então, o juiz eleitoral, aquele que está na base, é um juiz estadual que acumula a função de juiz eleitoral. Da mesma forma, o Ministério Público Eleitoral, na primeira instância, ele trabalha com promotores eleitorais, que são, na verdade, membros do Ministério Público Estadual. Então, eles é que estão na base. O Ministério Público Federal só vem ingressar no Ministério Público Eleitoral a partir da segunda instância. Então, você tem o Tribunal Regional Eleitoral como órgão de justiça de segundo grau e o Ministério Público que funciona perante este tribunal, o Ministério Público Eleitoral que funciona perante o TRE, é com um membro do Ministério Público Federal. Então, o nosso ingresso na atividade eleitoral quase sempre mais tardio, né? É mais tardio. Então, eu entrei no Ministério Público Federal em 93, mas eu só fui trabalhar com direito eleitoral a partir de 2006, quando eu comecei a trabalhar como procuradora regional eleitoral auxiliar, aqui do nosso procurador regional eleitoral na época, e eu me aproximei, então, pela primeira vez, fui convidada a trabalhar com ele. Foi um contato inicial.
eu vou te dizer que foi um encontro, muito mais um encontro feliz, desses que o destino conseguiu me presentear por várias vezes, porque eu me apaixonei pela matéria. E foi um reencontro, na verdade, porque eu vim de uma família de políticos. Meu pai era político no interior do Paraná, em Londrina. Meu pai foi vereador em Londrina por 15 anos. Então eu vivenciava política no almoço de família, né? A gente falava em eleição, trabalhava com meu pai, eu ajudava ele, eu era garota, era menina, estudante de segundo grau na época que a gente falava. E eu ajudava ele nas campanhas. A gente, naquela época, os candidatos faziam registro, cadastro de eleitor, eles que preenchiam as fichas de eleitor e eu ajudava, eu fazia datilografia na época, batia ali na máquina dele para preencher os dados nos títulos de eleitor, colava fotografia. Então eu vivenciava aquilo como uma atividade familiar e eu gostava daquilo. Depois me distanciei, me casei, vim embora, entrei numa carreira pública, me distanciei da política e me apaixonei pelo direito, pelo Ministério Público. E ir para o direito eleitoral foi como se eu reencontrasse aquela outra paixão. Aonde é que a paixão pelo direito e a simpatia, o deslumbramento com a política vão se encontrar? No direito eleitoral. Trabalhar com a eleição. Saber de um outro ponto de vista, não mais como a filha do candidato, não mais envolvida na campanha, mas dentro de uma instituição que vai olhar para essa campanha eleitoral e tentar, de alguma forma, atuar nisso como fiscal. Bom, então eu tive essa atuação inicial na Procuradoria Regional Eleitoral a partir de 2006, como auxiliar, depois como regional substituta, depois assumi a titularidade, fiz as eleições de 2010 no Rio de Janeiro e, encerrando o meu mandato, eu fui defender meu doutorado na PUC do Rio de Janeiro e acabei abrindo a cadeira de Direito Eleitoral na FGV Direito Rio, na Fundação Getúlio Vargas, aqui no Rio de Janeiro, na Escola de Direito. Uma cadeira que não existia, eu abri então, a partir de 2010, e ela está funcionando até hoje com bastante interesse dos alunos. Em 2019, eu retornei para a Procuradoria Regional Eleitoral, e como titular e agora como auxiliar. Então, muita gente que entra para o direito eleitoral brinca que é uma cachaça. E realmente, depois que a gente começa a trabalhar, é muito interessante, porque é uma dinâmica completamente diferente daquela que a gente está acostumada e é muito envolvente. Eu gosto muito, por mais desafiador que seja. Eu vinha da área criminal, e então minha formação, minha vivência de Ministério Público sempre tinha sido naquela trincheira criminal, que é o embate da acusação, né? E na área criminal, o Ministério Público Eleitoral tem uma responsabilidade muito grande, porque ele é o titular praticamente exclusivo da ação penal. É só excepcionalmente que alguém pode entrar com uma ação penal, mas na massiva maioria, na grande maioria dos casos, é o Ministério Público que é o titular daquela ação. Então a gente que tem que ir atrás, se não for, a coisa vai ficar no vazio. Mas eu tive que mexer nessa chave mental de Ministério Público quando eu vim para o direito eleitoral. Primeiro, porque não é a mesma coisa. A gente não está ali para ir exclusivamente para punir ou para buscar uma sanção em cima de um infrator. A chave vira na medida em que você tem que olhar como Ministério Público Eleitoral para que a eleição transcorra num ambiente de normalidade e legitimidade, que são duas palavrinhas chaves da Constituição e que a gente tem que ter em mente. Então, o que a gente está ali zelando para que a eleição transcorra num ambiente de normalidade e o resultado, então, reflita legitimidade. E a segunda coisa é que lá no direito eleitoral, o Ministério Público Eleitoral ele não é o titular exclusivo das iniciativas de fiscalização, porque ali você tem todos os outros interessados com a mesma legitimidade. Os outros candidatos, os outros partidos políticos, que vão acabar se fazendo também um trabalho de contenção mútua. Então, o papel da gente é ficar um pouquinho acima dessa rede
dos próprios partidos e candidatos que se autolimitam, que se autofiscalizam, a gente fica um pouquinho acima para olhar para aquilo, para impedir que haja acordos entre eles de conformação que não sejam interessantes para o processo eleitoral e zelar, então, por isso. Mas é uma interferência que tem que ser calibrada, porque não é interessante que você ingesse aquele debate, ingesse o confronto. A gente vem do Ministério Público Eleitoral com uma ideia de maior rigidez, e o direito eleitoral ele tem que ser um pouco mais flexível ali, porque a briga vai acontecer, tem que acontecer, as fricções, tem que acontecer porque o candidato precisa se mostrar muito e o eleitor precisa enxergar, precisa ter um ambiente de transparência, de liberdade, para ele fazer as escolhas dele com o máximo de liberdade. É essa a visão que a gente tem que ter, é essa a ideia. E a interferência tem que ser pontual para evitar a ocorrência dos abusos, porque o que a Constituição diz o ambiente de normalidade e legitimidade ele fica contaminado quando você tem abuso. Então, o olho da gente tem que estar voltado para isso, para conter os abusos, para interferir nos abusos. E essa configuração do que é abusivo ou não no processo eleitoral é uma ideia sempre em construção, porque a lei não define e a realidade vai se transformando e a cada eleição você se surpreende porque você acha que se aprendeu alguma coisa com a eleição anterior, então você se prepara, já se organiza para enfrentar a próxima eleição e a próxima eleição vem diferente e traz um desafio novo e traz alguma coisa que você não estava nem preparado. Então isso é uma realidade constante para quem trabalha com direito eleitoral. Bom, eu me lembro então, a gente estava na eleição de 2020, a eleição da pandemia, uma eleição dificílima, em que a gente trabalhou de casa e eu me lembro naquele momento, nós estávamos numa sessão do Tribunal Regional Eleitoral, eu fazendo a sessão como procuradora regional eleitoral, e o caso que entrou era um processo de uma candidata mulher, uma candidata querendo um direito de resposta contra um adversário, homem, porque na propaganda desse candidato homem, havia uma menção a um ex-namorado da candidata de 10 anos atrás. Então, era um ataque à sua vida pessoal, íntima, porque aquilo não é um tema que estaria presente numa candidatura masculina. E aí, eu já tinha lido bastante, já tinha conversado. Essa minha vida de procuradora e professora sempre foi muito positiva, porque eu sempre tive esse diálogo com a academia. E eu sabia que essa discussão sobre a violência política de gênero era uma discussão que vinha e vinha forte. E eu disse, isso é uma espécie de violência política de gênero. E aí, então, na sessão do TRE daquele dia, eu vim e levantei isso. Falei, essa propaganda veicula violência política de gênero como uma modalidade de campanha de ataque político que torna o campo da política mais difícil para a mulher e afugenta. E isso a Justiça Eleitoral tem que começar a intervir para impedir, porque senão não vai adiantar política de cota, ação afirmativa, se a gente atrai a mulher para a política, mas torna a vida dela dentro da política um inferno. Mulheres que se interessam pela política, que estejam dispostas a entrar para essa arena, precisam saber que a luta é difícil, mas que precisa ser lutada, né? A gente precisa ocupar esses espaços, a gente precisa de mulheres que se disponham a ocupar esses espaços, sabendo que serão espaços de luta. E, especialmente, eu imagino que seja indispensável que se crie a cultura do diálogo, que se busque as adesões dos homens que tenham se sensibilizado por essa questão, e são muitos, né? Essa parceria é extremamente importante. A representatividade feminina, ela é indispensável, não apenas como símbolo, não apenas porque as mulheres são mais de 50%, mas porque essa participação feminina obriga a transformar os olhares,
os olhares que foram predominantemente masculinos, a gente precisa da diversidade, assim como a gente precisa de mais negros, a gente precisa mais de indígenas, a gente precisa da diversidade, porque ela obriga a gente a buscar soluções ou traz novos olhares com soluções. A vida fica melhor quando tem mais gente diferente olhando para o mesmo problema, porque a gente encontra soluções com mais facilidade. Uma política mais diversa é também uma política que pode ser mais tolerante. O que a gente precisa quebrar hoje no Brasil é essa ideia de que o meu adversário é o meu inimigo. A gente precisa reaprender a divergir sem se odiar. E as mulheres precisam vir com essa ideia.